Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Eu quero ler com você esse texto. A partir do versículo 16. Se puder colocar no telão aqui para quem não trouxe Bíblia, mas para quem tem, abre a sua Bíblia na sua versão. Eu vou estar lendo na versão NVI. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Paulo vai escrever as seguintes palavras para a igreja de Corinto. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão eu estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Versículo 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais voltar e visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Se você puder fechar os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Mais uma vez, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, rendendo a nossa atenção agora. Nossa atenção, queremos render a Tua voz. Da mesma forma que o Senhor usou a vida de Paulo para ministrar na igreja de Corinto, eu me coloco aqui nesse lugar como um instrumento nas Tuas mãos, para ministrar na vida da nossa querida igreja, nossa querida amada igreja Lagoinha, Porto Alegre. Nós estamos aqui com um objetivo apenas: receber do Senhor, mas não apenas uma informação, mas queremos viver. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Parafraseando o versículo 20 de Paulo, o que ele diz aqui é muito simples. O reino de Deus não é uma simples conversa. A gente não discursa apenas sobre o reino de Deus. A gente não fala apenas sobre o reino de Deus. E quem representa o reino de Deus para Deus é aquele que se esforça para viver o reino de Deus. Porque aí fora existem muitos conceitos, muitas teorias a respeito de quem representa Deus na terra. Mas de acordo com a palavra do Senhor, quem representa de fato o reino do nosso Deus para o nosso Deus é aquele que busca de alguma maneira viver aquilo que aprende. Não são pessoas que têm como melhor virtude um discurso eloquente. Nós nos preparamos quando nós estamos aqui, nós vimos para a igreja, nós subimos nesse púlpito, nós nos preparamos para que a nossa comunicação alcance o seu coração. Nós estudamos, nós melhoramos o nosso português, nós melhoramos a nossa didática, nós nos aprofundamos de uma forma muito viva na palavra, buscamos os originais, buscamos conhecer um pouco mais o contexto, mas, de fato, não são pessoas que priorizam isso, que tem como melhor virtude o seu discurso e a sua preparação que representa. Mas quem representa o reino de Deus é aquele que tem uma vida coerente com a palavra. Por isso que nós vemos grandes celebridades perdendo autoridades e pessoas simples, que mal têm escolaridade, com uma autoridade que vem direto do trono de Deus para aquela pessoa. Precisamos ter uma vida de poder, e vida de poder é viver a palavra, não é estender as mãos e dizer palavras, aconteceu, não. Isso não é vida de poder. Paulo, ele
ele alinha a igreja para que o seu dia a dia seja um dia a dia de poder. E dia a dia de poder é você fazer a vontade de Deus por onde você for. É não receber ou não aceitar propostas indecentes. É você não olhar coisas que você não deveria, mas como você está sozinho, você olha. É você não subjugar o próximo porque você tem mais autoridade do que o outro, você tem mais recurso do que o outro. É você não fazer parte de uma comunidade e só porque o seu recurso financeiro você ganha muito bem, o seu dízimo é alto, no seu coração você está dizendo: se não fosse pelo meu dízimo a igreja não estaria aqui. Você está louco, gente. Eu tenho orado exatamente contra esse tipo de coração. Deus elimina. A igreja do Senhor Jesus, nós avançaremos de acordo com o que o Senhor nos pede e faremos aquilo que o Senhor nos manda. E é claro que esse tipo de coração é um coração que distrai as pessoas, é uma postura que atrasa o processo, mas não representa o reino de Deus. Eu não estou ignorando aqui palavras de fé, porque nós precisamos fazer declarações, sim, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. Está difícil, declara que vai melhorar. Está complicado, declara que vai descomplicar. Tá confuso, declara que Deus vai clarear na sua mente, vai clarear os cenários. Mas o que eu estou dizendo é que palavras de fé sem ações são inúteis. E talvez já venha a primeira resposta para você que está vivendo um momento confuso, difícil, complicado, e você fala: Deus, eu leio Bíblia, Deus, eu estou orando, Deus, eu estou estudando, Deus, eu faço bem, Deus, eu faço tudo certinho, por que que a coisa está desandada? Talvez, pode ser que falta agora você pegar tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está lendo e começar a aplicar de todo o seu coração, como se fosse para Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos para Deus. A forma como eu trato a minha esposa, eu estou tratando o Senhor. Como eu lido com os meus filhos, eu estou lidando com o Senhor. A maneira como eu olho para a igreja e como a gente abre as portas para que todo mundo tenha a mesma oportunidade, a gente faz isso como se fizesse para o Senhor. Deus, acessa tudo, tudo é teu, tudo pertence a ti, não pertence a mim. Se pertence ao Senhor, então pertence a todos nós. Acessa quem quiser, fiquem à vontade, a casa é de vocês. E aí deixa eu trazer um pano de fundo, porque Paulo ele vai trazer uma palavra ele vai usar a expressão suplico-lhe. Uma súplica vai além de um pedido, é uma coisa um pouco mais forte. Talvez é um cenário onde ele já pediu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e daqui a pouco ele chega, ele escreve como se estivesse diante daquele povo e fala: pelo amor de Deus, eu suplico a vocês. Se vocês não estão enxergando o Senhor Jesus, se vocês não sabem quem Ele é, se vocês estão distante dEle, me imita, porque eu estou perto. É o que Ele diz aqui. Ele assume a responsabilidade, Ele vai dizer: eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, mas aquilo que eu vivo, o meu coração está rendido ao Senhor. Então olha para mim, que você vai estar se aproximando mais e mais do Senhor. Então ele diz assim: beleza, vocês não estão lendo Bíblia, vocês não estão estudando, vocês não estão buscando, vocês não fazem a mínima ideia quem é Deus, mas vocês me conhecem, os seus olhos me veem. Olha para mim e vê como eu lido com conflito. Olha para mim e vê como eu lido quando alguém me ofende, quando alguém me corrige, quando alguém me exorta. Olha como eu reajo, faça o mesmo. Paulo ele escreve uma carta à igreja de Corinto, dizendo que eles deveriam também ser um exemplo, mas para eles serem exemplos, eles precisavam encontrar um exemplo. É uma cópia. A gente não é algo apenas espiritual. Quando a gente vai para a palavra, ele fala: sejam meus imitadores. E você estuda um pouquinho, só um pouquinho, e vai lá e busca no original o que significa imitadores. Quando a Bíblia nos mostra
que no grego imitadores é mimetés, que tem a ver com copiar, com imitar, fazer. Já brincou tem aquele joguinho? Não, tem um joguinho, não é antigo, é novo. Também é antigo e novo, que a gente... Imagem em ação, tá brincando muito de imagem em ação, né, irmã? É legal, né? Porque tu fica assim, e tu tenta fazer e a pessoa não entende nada, fala qualquer outra coisa, porque a Bíblia, ela é muito didática. As pessoas, elas se distanciam da Bíblia porque acham que tudo é muito sobrenatural e a coisa vai cair em cima dela e ela vai sentir um negócio. Não é. Precisamos buscar o Senhor, sentar aos seus pés, ouvir o que Ele tem a dizer. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: essa palavra tem a ver com você imitar alguém, imitar o discurso, imitar as suas ações, imitar o seu comportamento, é fazer exatamente o que o outro faz, é ter o mesmo discurso que o outro tem. E nós somos moldados por isso. Quem trabalha numa empresa há mais de anos já tem a cultura da empresa no seu coração e o discurso também. Da mesma forma, a nossa casa, a nossa família. Tem hora que eu me pego igualzinho meu pai, mas eu já não moro com meu pai, eu acho que já tem mais de 20 e poucos anos. Porque tem a ver com aquilo que você olha, com aquilo que você aprendeu a vida toda. E o que nós estamos fazendo como igreja nos últimos 5 anos é isso, é batendo na tecla. Vamos fazer devocional todo dia, vamos ler a Bíblia todo dia, vamos orar todo dia, vamos amar todo dia. Quem sabe alguém pega esse negócio para si e vive de tal maneira. Só que quando Paulo fala, sei de meus imitadores, ele não está aqui atraindo a atenção para ele, porque é onde algumas pessoas se perdem. Já aconteceu aqui nessa igreja, já aconteceu na igreja que você saiu, e vai acontecer nas próximas. As pessoas construindo um império próprio, arrebanhando pessoas para si, dizendo como elas têm que viver a partir dela, e aí todo mundo vai por água abaixo, todo mundo vai cair numa vala comum e se distancia do Senhor. Paulo não está querendo isso aqui, ele não está querendo atrair para ele a atenção, sou bonzão, sou o melhor, faça o que eu faço. Não, ele estava dizendo que Jesus deixou homens e mulheres nessa terra capazes de inspirar e capazes de influenciar pessoas. E nós precisamos bater nessa tecla para que não nos sintamos dono do meu dinheiro, dono da minha família, dono da minha igreja, dono do meu ministério, dono daquilo que está nas minhas mãos, porque Deus apenas me confiou, mas pertence tudo a Ele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Ele é o dono de tudo. E Paulo, ele está trazendo esse cenário. Se você olhar para mim, você vai ver um pedaço de Jesus em mim. Se você me copiar, você estará copiando uma parte de Jesus. E ele está dizendo, Deus tem levantado pessoas que falam, sim, mas que vivem o Evangelho. São essas que eu procuro. E viver o Evangelho não tem a ver com domingo, porque aqui a gente pode preparar para ter uma bela performance, mas o viver o Evangelho é fora daqui. É fora daqui. E talvez você vai chegar nesse lugar, conforme você vai amadurecendo mais e mais, quem sobe no púlpito não te encanta tanto, porque você sabe que aquilo é 1% da vida da pessoa. E Deus nos traz para esse lugar de referência, porque o mundo necessita de boas referências. Está cada vez pior. O mundo está se perdendo, queridos, famílias estão se perdendo, famílias estão se traindo, se ferindo, casamentos estão terminando, a esperança está se esgotando, porque viver o poder de Deus está se tornando secundário. As pessoas querem o poder de Deus, elas querem a manifestação do poder de Deus. E aí vem perguntas, tá pastor, mas quando é que o meu dom vai ser visto? Eu sei lá quando ele vai ser visto. A pergunta não é essa, está errada. A pergunta é, quando é que você vai render o seu coração ao Senhor e permitir que a fonte de água viva passe por você e alcance outras pessoas? Aí é consequência.
Quando a gente olha para a vida de Paulo, ele pregou a palavra, ele teve um chamado que ele sofreria por amor a Jesus, seria perseguido, ele dispensaria a palavra de Deus, mas você não encontra tantas manifestações de milagres e poder. Você encontra ali uma ou duas coisas: ele expulsando o demônio de uma feiticeira, Paulo ressuscitando um menino que caiu da laje, porque ele estava pregando há mais de 5, 6 horas. Mas o resto é Paulo indo para todos os cantos com a palavra na ponta da língua e ministrando para aquele povo a palavra de Deus, a verdade de Deus, o poder de Deus por meio da vida. Ele abriu mão de tudo, ele deixou tudo de lado, ele não quis mais saber de nada, e ele queria apenas do Senhor Jesus, o próprio Deus. E aí Paulo, ele entrega isso, o reino de Deus. Eu vou dizer para vocês, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito, e aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Começa lá e termina aqui. Deus valida, e o Espírito Santo vai validando nos corações, porque quem testifica é Ele, e o Espírito que está em mim está em você, e Ele vai testificar, e vai ser um negócio espiritual mesmo. Talvez você não vai conseguir entender ou explicar, mas você vai perceber: tem Deus ali, tem Deus ali, tem Deus ali. Eu não tenho dúvidas, querido, na maioria das vezes, quando eu converso com pessoas que estão chegando à nossa igreja, e vêm aqui pela primeira, segunda, terceira vez, uma das coisas que eu tenho ouvido e alegra o meu coração, semana passada foi algo automático, espontâneo. Recebemos uma família aqui pela primeira vez, aí no final tentei correr para abraçar, para dar um abraço, para despedi-la na paz do Senhor, e a pessoa falou assim: pastor, que lugar, entrei aqui, senti a presença de Deus. Falei: glória a Deus, é isso aí, essa é parte de Deus. Aí eu saio dali e eu tenho a plena consciência que essa pessoa vai permanecer. Para permanecer depende da igreja, depende de como a igreja cuida, de como a igreja trata, de como a igreja olha, de como a igreja recebe, de como a igreja cuida, de como a igreja faz. Ainda estamos nesse mundo. Tem a parte de Deus, que eu encaro como essa pessoa entrou nesse lugar, ambiente de adoração, um ambiente de louvor. Ela não olha para os defeitos, ela não olha para as falhas, ela não olha para o calor, ela não olha para nada, está sentindo algo de Deus. Eu até brinco: será que não é calor, é o suor escorrendo aqui? Não, pastor, é o Espírito Santo. Eu estou sentindo algo, glória a Deus. Mas tem uma outra parte que Paulo ele fala: esforcem-se, se organizem para isso. Ele vai dizer: por isso o seu esforço precisa ser grande em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, não uma autoedificação, não algo somente para você, porque essa autoedificação não acontece nesse lugar, acontece no seu quarto em secreto. É lá que você se autoedifica, é lá que você busca o Senhor, é lá que você se abastece de Deus. É na sua intimidade. Nós temos uma programação aqui que vai de 1h45 a 2 horas. Só que você tem os outros 6 dias e 22 horas para buscar a edificação do Senhor. Mas chega um momento que Ele fala: agora você precisa se esforçar para promover no meio de vocês uma edificação mútua. Nós crescemos, nós amadurecemos e nós avançamos coletivamente. Precisa existir um esforço do cristão para ser cristão, sim. Pastor, eu fui batizado e agora é só deixar a vida me levar. Eu falei: não, essa aí é a igreja do Zeca Pagodinho, que é assim. Na igreja de Jesus não. Igreja de Jesus, você foi batizado, saiu daquela água, e agora? Eu falei: agora você tem que se esforçar para permanecer conectado com Deus e com a igreja. Vamos arregaçar a manga junto? Amém ou não amém? Arregaçar a manga, vamos junto. Essa igreja só vai crescer se nós tivermos membros crescidos, maduros. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi a oração, a declaração que o próprio Jesus deixou. E quem vive o poder de Jesus
reflete Jesus no seu caráter. Você pode dar uma resbalada, porque faz parte, mas você volta, você sempre volta, porque o caminho de volta é melhor com Deus. O caminho de volta para Deus é melhor que você prosseguir sem Ele. É um caminho de volta. E aqui vem uma verdade que mexeu muito no meu coração, porque a profundidade da vida de Cristo, ela acontece lá no privado, querido, mas ela reflete no público. As pessoas estão olhando para os crentes do mundo inteiro, e elas estão com grandes expectativas, porque elas sabem que o crente precisa ser ilibado. O crente tem um caráter que não pode vacilar. O crente é aquele que apanha, mas não revida. O crente é aquele que dá mais do que recebe. O crente é aquele que fala e vive. O crente é aquele que batalha para manter a sua família aos pés de Jesus, rendidas na palavra, respeitando os mais velhos, confiando nas pessoas. O mundo aí fora, ele vai para o lado oposto. É um mundo egoísta, é um mundo racista, é um mundo, tudo que você imagina. Mas as pessoas estão olhando para nós, e elas criam expectativa. Por isso que quando a gente tropeça numa pedrinha, sai no jornal que tropeçamos num pedrão. Mas ninguém está olhando para a bagunça que está acontecendo aí fora. As pessoas estão achando isso normal. E aí quando surge uma notícia de que parece, que eu acho que vai acontecer algo, como assim? Porque a expectativa é grande em cima do crente. Para que eu me mantenha íntegro diante de Deus, eu preciso, na minha intimidade, estar agarrado naquele anjo e não deixar ele subir até que a bênção me alcance. É na intimidade. Ninguém viu Jacó agarrando o anjo, não. É na intimidade, querido. É na intimidade. E Paulo declara: por essa razão, eu estou lhe enviando um discípulo, um representante, meu filho amado. O meu filho que é amado, mas também que é fiel ao Senhor. É difícil, é complicado levantarmos representantes, porque a gente não sabe se ele é fiel a Deus, se ele é fiel a mim, se ele é fiel a si mesmo, se ele é fiel a sei lá o quê. Mas Paulo, ele envia alguém, e ele fala: esse cara aqui é meu discípulo, ele é muito amado, saibam disso, eu amo. Ou seja, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, quem ele é, eu respeito. E ele é fiel a Deus, e ele trará a você a lembrança de quê? Da minha maneira de viver, porque ele vocês ainda não conhecem. Timóteo vocês ainda não conhecem, mas vocês me conhecem, e eu quero lembrar vocês de como eu vivo. Estou mandando discípulos, espalhando discípulos pelo mundo afora, para vocês mostrarem como Jesus é, como ele é. A tarefa de Timóteo aqui, como representante do reino de Deus, mas também como representante de Paulo, era lembrar a igreja de Corinto como ser igreja de Jesus. Não é diferente comigo e com você, porque da mesma forma, a tarefa dos nossos líderes é representar o Senhor, mas também representar essa casa. E é lembrar você, Lagoinha, como ser igreja de Jesus. Eu sou igreja de Jesus acima de ser igreja Lagoinha. Eu sou igreja de Jesus acima de ser uma igreja batista. E nós precisamos buscar de todo o coração viver como igreja de Jesus. Não sei se você conhece o pastor Márcio Valadão. Esse pastor é um pastor que deixou muita saudade. E eu me lembro nos momentos de discipulado que nós tínhamos com ele, ele dizia uma frase. Essa aqui, ó, essa frase é dele. Pode passar. Lê essa frase aí. As pessoas nos ouvem melhor com os olhos. Elas estão olhando para você. Seus filhos estão olhando para você. A sociedade está olhando para você. E existe um nível de exigência alto que todas as pessoas colocam sobre os cristãos.
E por você saber disso, e por muitas vezes nós sabermos disso, nós não nos identificamos como cristão, porque a responsabilidade é muito alta. As pessoas enxergam, elas querem ver Jesus, elas querem aprender com alguém, as pessoas querem buscar inspiração em alguém, elas clamam por boas referências, elas estão buscando ardentemente conhecer alguém que vai pegar na sua mão e vai ajudá-las a ter um caráter mais ilibado, um caráter inegociável. Elas estão procurando pessoas para, juntamente com elas, ajudá-las a crescer e se parecer mais e mais com Jesus, porque Jesus é aquele que veio, salvou, viveu, um dia voltará, e é o único que nos dará aquilo que de fato é precioso para a humanidade. E aí ele continua dizendo, Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, alguns de vocês agem como se não tivessem uma liderança, não tivessem supervisão. Ele continua dizendo, mas irei muito em breve, e então saberei não apenas o que vocês estão falando, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não consiste em palavras, mas em poder. Não é por acaso que no momento que Jesus foi pego, e ele foi julgado para ser crucificado, ele não abriu a sua boca. E as pessoas ao seu redor questionavam, não vai se defender, tu não vai falar nada, você não vai dizer nada, você não vai manifestar nada, porque acabou. O reino do meu Pai precisa ser visto. O reino do meu Pai precisa ser admirado, o reino do meu Pai precisa ser encontrado, e você precisa, no momento que tatear, você precisa tocar, você precisa alcançar, você precisa experimentar. Paulo está dizendo à igreja de Corinto algo bem simples: igreja, vocês falam de fé, mas é tudo isso que vocês fazem, falar. Igreja, vocês falam de Jesus, mas há muito tempo vocês não levam ninguém até a Ele. Há muito tempo as pessoas não enxergam Cristo em você, porque esse é o foco do Evangelho, é Jesus. O foco do Evangelho é Jesus, não é religião, não é denominação, não é uma programação, não é um culto, é Jesus. E esse ambiente serve para fortalecer uns aos outros. É tão bom estar aqui, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos reunir. Nós temos liberdade no nosso país para estarmos aqui com toda tranquilidade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma perseguição. Isso é bom demais, isso ajuda. Mas Paulo está falando que o poder de Deus não está em palavras poderosas, mas está em viver a vida de Jesus. É olhar para Cristo e ver o que Ele fez. Eu assumi um compromisso com Deus, e de tempos em tempos eu reafirmo esse compromisso. Eu digo para o Senhor de uma forma tão intensa que eu tenho até medo das minhas reações. Eu falo, Deus, eu não quero ser uma igreja que apenas fala de fé. E eu já me conheço um pouquinho, e eu sei que eu sou uma pessoa muito extremista. A minha carne, ela pende para um lado ou para o outro. Esse sou eu, ou eu mato, ou eu morro, ou eu entrego tudo, ou eu não entrego nada. Esse sou eu, a carne que grita dentro de mim. E eu falo, Deus, toma conta, dirige a minha vida para que eu não me perca. Mas eu tenho feito uma oração. Eu falei, Deus, eu não quero ser uma igreja que fala apenas de fé. Não quero. E se a igreja que o Senhor me confiou, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, eu estou aqui porque Ele me colocou, e permanecerei até o momento que Ele quiser. E a minha oração, Deus, me deixa aqui para sempre. Mas eu digo para Ele, eu não quero ser uma pessoa que fala apenas de fé,
Eu também não quero ter uma igreja que fale apenas de fé. Eu quero ter uma igreja que se posicione por fé, que dê passos de fé, que viva por fé, que obedeça por fé, que dizime por fé, que siga a visão da igreja por fé, que enfrente os gigantes e os desafios por fé, que alcance a vitória por fé, que viva por fé. E há muito tempo eu fiz esse compromisso com Deus. Eu me lembro o dia, exatamente o dia que Deus me pegou pelo cangote e me apresentou uma vida diferente da vida que eu estava vivendo. E Ele falou: essa é a vida que eu tenho para você. Aí eu olhei para Deus e me comprometi com Ele. Eu falei: Deus, eu estou abrindo mão de tudo que eu já conquistei. Eu não tinha conquistado quase nada, mas na minha cabeça era muita coisa. Eu estou abrindo mão disso, mas eu não vou brincar. Eu não quero vacilar no meio do caminho. Eu vou levar tão a sério que talvez eu tenha dificuldade de mostrar que de fato o Senhor é tudo para mim. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E a minha oração é que essa chama não apague, que o desejo de agradar o Senhor seja maior do que agradar qualquer pessoa. De vez em quando eu peço licença para Deus para eu agradar minha esposa. De vez em quando, Deus, deixa eu agradar mais ela. Eu sei que o Senhor está falando, deixa eu agradar mais a minha família. Eu sei que o Senhor está me pedindo isso, mas não me leva a mal. Deixa eu olhar aqui, porque foi o Senhor que me deu essa família. Mas eu volto. Eu volto porque aqui é uma porta sem saída, é um caminho sem saída. E eu volto. Deus, me ajuda a agradar o teu coração para que eu consiga agradar a minha casa. Me ajude a agradar o teu coração para que eu consiga agradar a igreja. Esse é o caminho que Deus propõe para mim e para você. Mas existe uma grande diferença, querido, entre conhecer as palavras certas e viver de acordo com elas. Nós sabemos, conhecemos, quer dizer, nós vivemos uma geração que quase ninguém mais sabe textos bíblicos de cor. Eu cresci nesse ambiente. Quando eu era da idade da Mel e do Benjamin, eu fazia parte de um ministério que era embaixadores do rei, e você tinha que saber versículo de cor, e eles montavam gincanas para saber quem sabia mais versículo de cor, quem sabia mais texto. Toda a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, tinha musiquinha, tinha tudo. Hoje está cada vez menos isso, né? Mas como isso foi precioso para mim na minha infância. Mas nós éramos uma geração que conhecíamos textos bíblicos de cor, mas não éramos uma geração que vivíamos de acordo com aquilo que nós conhecíamos. E nós precisamos conhecer, não existe outro caminho. Temos que conhecer para viver, e Deus nos chama para isso. Mas conhecer o que, pastor? Não importa o pouco que você estuda, o pouco que você aprende, é aplicar aquilo que Deus está te mandando, te mostrando e te apresentando. Por isso, deixa eu te trazer essa recomendação, querido. Não fique contente apenas em ter a resposta certa. Se contente, querido, em ter as atitudes certas. Porque ter resposta certa e não ter atitude certa, tem uma palavra que ninguém gosta, que é hipocrisia. É você estar transvestido de um personagem que você não é. Eu quero sim ter a palavra certa fluindo pelos meus lábios, e eu quero sim ministrar as pessoas por aquilo que eu conheço, por aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Mas depois disso, se eu não viver, aquilo tudo cai por terra. Eu quero terminar contando uma história para você, uma história que eu li num dos últimos livros que eu estava estudando. A história conta que essa história foi marcada por um homem que a sua casa pegou fogo e os seus pais estavam lá dentro. Então ele entrou para salvar os seus pais, conseguiu salvar os seus pais, mas o fogo deformou o seu rosto. Ele teve o rosto deformado. E ele ficou muito mal, se escondeu, ele ficou escondido, ele não deixava ninguém se aproximar, nem mesmo a sua esposa ele deixava. E o tempo foi passando e a sua esposa começou a ficar preocupada, porque ele estava muito triste, muito abatido, muito cansado daquilo, ele estava desistindo das coisas. E a sua esposa procurou um médico, cirurgião, e ela perguntou a respeito de plástica no rosto. Aí o cirurgião: claro, eu consigo sim transformar o rosto do seu marido, eu consigo recuperar uma boa parte do rosto do seu marido. Ela falou: não,
Eu não vim aqui para saber se você pode recuperar o rosto do meu marido. Eu vim aqui para saber se você pode deformar o meu rosto, para eu mostrar para ele que de fato o que mais importa para mim é o seu coração. Deixa eu dizer, quando eu li essa história, parece um tanto quanto dramática. Uma esposa que queria compartilhar da dor com o seu marido, pode ser pesada, mas é uma história que me levou para Jesus, porque foi exatamente o que Jesus fez. Jesus saiu da sua perfeição para vir para essa desgraça de mundo, para esse mundo caído, esse mundo deformado. Ele saiu da sua perfeição para chegar nesse lugar e se desconfigurar por nós. Ele era perfeito. Ele decidiu sair da sua glória, e João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que aquele que era a palavra, aquele que era perfeito, se fez carne por amor a nós e viveu entre nós. Eu falei, Deus, exatamente isso que você fez, porque a gente tem a leitura de que Jesus saiu da sua glória e veio para a terra, e veio para um lugar bom, porque a gente acha que esse lugar é bom. Não, olhe isso na perspectiva de Deus. Jesus abriu mão da sua perfeição, daquele lugar que era lindo, perfeito, ele tinha tudo, ele era luz, ele era a perfeição em pessoa. Ele veio até esse lugar simplesmente para compartilhar a dor que você tem, que você vive. Ele está dizendo para você, desculpa, eu não estou lá de cima falando, não, eu decidi me desconfigurar como vocês estão desconfigurados, para mostrar que o meu Pai vos ama. Ele assumiu o nosso rosto e a nossa condição desfigurada. Jesus se tornou como nós, para nos mostrar como ser parecidos com Ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ensinar para vocês como ser cristão. E aí tem um compositor, músico que eu li algumas literaturas, Fernando Anitelli, ele diz o seguinte: errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Esse é o desafio do crente. O Deus do universo, entenda isso, visualize isso comigo. O Deus do universo, Ele deixou a sua glória no céu, sabe para quê? Para se mudar e morar no seu bairro. Você não gosta de onde você mora? Deus abriu mão disso também, porque Ele gosta de você. Ele ama você. E Ele está aonde você está. Você pode, a palavra de Deus vai dizer que você pode se esconder no mais profundo abismo, ou você pode ir no mais alto monte. Ele estará lá, porque Ele te ama. E esse amor, ele não alcança apenas os novos convertidos, ele alcança os velhos convertidos todos os dias. Ele alcança todos nós, Ele que reacende a chama dentro de nós. Não pense você que tem muitos anos de conversão, que essa tua estrada garante que você vai ter os próximos anos de vida cheios do poder de Deus. Não, você precisa buscar esse Jesus todo dia. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está lá. Você vai sair daqui, vai para sua casa, Ele vai estar lá com você. Por que Ele fez isso? Porque Ele saiu da sua glória para morar no seu bairro. Isso se chama comprometimento. Ele se comprometeu comigo e com você. Por que eu não vou me comprometer com Ele e com a sua igreja? Ele se comprometeu com você para te ensinar o que é ter um compromisso de verdade, compromisso com o reino, compromisso com a igreja local, compromisso no seu casamento, compromisso com seus filhos, compromisso com a sua liderança e com seus liderados, compromisso com o seu ministério, compromisso. As pessoas abrem mão de compromisso porque elas estão frustradas.
É triste ver isso aqui dentro. Pessoas se frustram por qualquer coisa e somem 2, 3 semanas. Eu entendo perfeitamente. Todos nós precisamos de um tempo. Todos nós. Mas eu quero dizer para você que isso não representa o Senhor, representa você, representa a sua fragilidade. E nós estamos aqui para acolher e te ajudar a ter mais Jesus na sua vida. Existe uma estatística sobre o ministério pastoral, e na maioria das vezes, pastor, ele não tira um tempo para descansar. Tem as férias, tudo bem, mas ele não tira, ele não se permite sumir como, no geral, as pessoas fazem. Mas pastor, ele entrega ministério e não volta nunca mais. Porque existe isso dentro do coração. E a nossa oração é que esse coração frágil que todos nós temos, essa fragilidade emocional que bate à nossa porta, fragilidade espiritual que bate à nossa porta, ela seja rendida ao Senhor todos os dias, para que você permaneça com Ele para sempre, para que você o represente em todo lugar que você for. Ele se comprometeu com você, faça de tudo para se comprometer com Ele. Ele se fez como você, querido, para que você se torne como Ele. Ele é a nossa maior referência. Deixa eu dizer algo aqui para você. Deus não está preocupado se você errou, porque a Bíblia diz que você vai errar. O erro faz parte. Mas o que Deus quer é que você ajuste. Ajusta os seus olhos. Você está olhando para quem? Para a pessoa errada? Olha para a pessoa certa. Quem é a sua referência? É alguém que é frágil emocionalmente? Olha para quem é firme emocionalmente. Comece a buscar pessoas que têm o que você não tem. É o que Paulo está falando. Olha para mim, eu tenho algumas coisas aqui que podem ajudar você. Você não tem tanto ânimo de estudar, não tem tanta inspiração para buscar, estudar e crescer. Olha para quem está à frente, olha para quem já tem uma faculdade, olha para quem está buscando crescer academicamente, se inspira ali. Muda a sua história, mas a partir de uma boa referência. Você quer buscar ser fiel ao Senhor no seu casamento? Procure casais que são fiéis uns aos outros. É assim que funciona. As crianças a mesma coisa, querem ser crianças que agradam o coração de Deus, procurem crianças que têm essa cultura, boas referências. Deus quer que você ajuste a sua santidade, e para que isso aconteça, Deus tem levantado homens e mulheres, são poucos, mas Ele tem levantado. Olha para eles, se grude neles. Talvez aquilo que Deus fala pode estar distante daquilo que você vive, da forma como você vive. Talvez até as suas palavras, talvez o seu louvor, a sua oração não está de acordo com a realidade da sua vida. Porque ainda existem realidades da nossa vida que estão aquém a realidade dos céus. E aí você pode trazer palavras de fé assim: Deus, eu não sou, mas eu me tornarei. Deus, eu não tenho, mas eu terei. Deus, eu não cheguei, mas eu vou chegar. Deus, os meus filhos não estão rendidos ao Senhor, mas eles se renderão, porque eu estou rendido aos teus pés. Aí sim, a nossa palavra de fé funciona. Deus, eu não consigo ainda amar todas as pessoas de forma igual, mas eu amarei, porque eu estou rendido ao Senhor, e eu estou sugando de você, eu estou sugando dos céus, eu estou sugando do reino, eu estou sugando direto do meu Deus, e eu estou sugando de pessoas que estão à frente de mim. Para de buscar pessoas medíocres como referência na sua vida, abra mão disso, avalie. Deus te deu a condição de avaliar isso de todo o seu coração. Mas o que importa hoje para você
é o convite que Jesus te faz, é dar um passo de fé, é dar um passo de reconciliação, é dar um passo de coragem, é dar um passo de ajuste, é dar um passo de conserto de rota, é dar um passo. Não é falar que vai dar um passo, mas é dar um passo. E Deus me fez perguntas, no momento que eu estava terminando essa reflexão. Ele chegou para mim e falou: Júnior, você quer ter uma vida de fé? Discurso de fé você tem um monte, eu não sei, eu acho que eu tenho mais de 300 mensagens, tudo falando de Jesus, de fé, de ousadia, de coragem, de força, de tudo. As melhores mensagens que eu poderia criar, eu criei. Aí o Espírito Santo fala: ok, está tudo ali no teu iPad, é isso? É. Mas você quer ter agora uma vida de fé? E o Espírito Santo constrange meu coração com essa pergunta. Eu falei: eu quero. Eu me lembro que eu já tinha todo um conteúdo teológico que eu construí ao longo, da vida ministerial. E eu carregava tudo na mochila, carregava iPad, carregava HD externo, carregava computador, e aquilo ali era minha segurança. E eu me lembro que eu fui visitar um amigo, que a gente foi fazer uma reunião de planejamento, a gente fez na casa desse amigo. Eu desço do carro, quando eu piso no portão do condomínio, 3 motoqueiros param, os 3 apontam a arma na minha cabeça e falam: passa tudo. Aí eu falei: tá aqui a chave do carro. Ele: não quero o carro, eu quero a tua mochila. Eu falei: mas eu estou te dando meu carro é mais valioso que a minha mochila. Não, eu quero a tua mochila. E dentro da minha mochila tinha tudo. Eu brincava dizendo, tinha tudo, toda a minha vida estava na mochila. Perdi tudo. E eu cheguei em casa e falei: Deus, tudo que eu construí é a minha ferramenta de trabalho. E eu fui buscar o Senhor porque eu tive que começar tudo de novo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu tive que começar tudo de novo. E aí, quando eu estava com a Bíblia aberta, o Espírito Santo trouxe ao meu coração e falou assim: você não perdeu tudo. Tudo que você precisa, você encontra aqui. O mais precioso você tem. Abra a Bíblia e me busque de todo o seu coração. Que aquelas palavras são palavras velhas, já passaram. Eu vou te dar palavra nova. Eu vou te dar experiência nova. Eu vou te dar direção nova. Eu comecei a entender que, de fato, aquilo que Deus nos dá e aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, sim, é precioso, mas não tem efeito se nós não conseguimos viver. E Deus continua fazendo pergunta: meu filho, você quer ter uma vida de coragem, uma vida de ousadia para avançar nos desafios que eu estou te apresentando? É uma vida. É uma vida. Meu filho, você quer de fato ter algo que vai inspirar as pessoas com as suas ações? Você crê de fato que nada é impossível para Deus? Você crê que o mesmo poder que venceu a morte, o mesmo poder que moveu os discípulos, o mesmo poder que realizou os milagres, é o mesmo poder que restaura a alegria do meu povo, é o mesmo poder que renova a esperança, é o mesmo poder que resgata a coragem, é o mesmo poder que reaviva a fé, é o mesmo poder. Mas esse poder tem efeito no momento que eu dou o primeiro passo. O primeiro passo. E sempre foi assim, e sempre será. Josué teve a experiência de ver o tempo parar, mas o pedido que ele fez foi depois que ele já estava na guerra, ele já estava lá. Ele já deu aquele passo, ele falou: Deus, já estou aqui agora, o Senhor precisa fazer alguma coisa para eu vencer esse negócio, para vencer os meus inimigos. E Deus falou com ele: beleza, vou parar o tempo. Meu Deus! O Mar Vermelho só se abriu depois que Moisés libertou o povo, caminhou pelo deserto e chegou na beira do mar. Aí ele falou: beleza, agora é comigo, vou abrir. Eu poderia citar todos os exemplos da Bíblia e todos seguem o mesmo padrão.
Uma vida de fé depende de como você vive a sua vida, não de como você fala a respeito da Bíblia. Deixa eu te convidar para se colocar de pé, por favor. Estamos terminando. Não existe ninguém mais digno da nossa postura do que Jesus Cristo. Por Ele, eu faço o que tiver que fazer. Por Ele, eu faço o que for possível e necessário. E esse é o compromisso que eu fiz com Ele, e é o compromisso que eu reforço na minha casa. Os meus filhos já têm 11 e 7 anos, estão cheios de vontade, cheios de sonhos, cheios de desejo, querem um monte de coisa. E eu falo, papai quer ajudar a realizar tudo isso, mas se Deus permitir. Se Ele não permitir, significa que vamos fazer o que Ele nos manda fazer. E para fazer o que Deus manda fazer, tem que abrir mão, tem que pagar preço. E eu queria convidar você nesse momento a declarar com a sua voz isso. Ninguém é mais digno da sua postura de fé do que Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém é mais digno do seu esforço, da sua vida de temor, da sua vida de pagar preço do que Jesus Cristo. Será que você pode declarar isso com toda a força? Diga isso. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro. Declare isso mais uma vez agora, com toda a força, diga isso. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Quem mais é digno? Quem mais é digno? Quem é mais digno? Declare isso. Veja o Cordeiro de Deus. Vamos junto. Diga. Veja o Cordeiro de Deus que era e há de vir. Sobre o trono eterno está. Santo, Santo. Sem pecado se entregou, nos mostrou o amor do Pai. Cristo que desceu do céu. Santo, Santo. Veja o Cordeiro de Deus que era e há de vir. Sobre o trono eterno está. Santo, Santo. Sem pecado se entregou, nos mostrou o amor do Pai. Cristo que desceu do céu. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Não existe outro na nossa vida. Não existe outro como Jesus na nossa vida. Ninguém é como Jesus. Ninguém é como Jesus. Ouça isso com atenção. Deus fez um compromisso eterno com você. Esse compromisso Ele não vai falhar. Ele não vai voltar atrás. Ele fez um compromisso, uma aliança. Ele vai manter essa aliança até o fim. E a prova de que não foi um simples discurso é que Ele enviou o seu Filho para morrer
em seu lugar. Não tem ninguém na história que vai provar para você que te ama de verdade. Não tem. Ah, pastor, o meu marido fez uma declaração maravilhosa. Amém, glória a Deus, você é uma privilegiada. Mas não se compara com a declaração que Jesus fez. Pastor, a minha esposa é muito querida, me fez uma declaração. Meus filhos fez uma declaração para mim de amor. Maravilhoso, glória a Deus, você é um privilegiado. Mas não existe declaração mais poderosa, mais verdadeira do que a declaração que o próprio Deus fez, enviando o seu filho para morrer. E agora, fica com os olhos fechados, ouça isso. E agora, no lugar da morte, você tem vida. No lugar de feridas, agora você tem cura. No lugar, querido, de espírito angustiado, você tem agora vestes de louvor, porque a palavra dele nos garante isso. Porque tudo isso está incluso na vida de Cristo. No lugar de desespero, agora você tem esperança. Você pode ter esperança num amanhã melhor, num dia melhor, num Brasil melhor. Queridos, no lugar de solidão, você tem a melhor companhia do universo. Jesus está morando com você. É o compromisso que ele fez. E é o mesmo Jesus que falou com você hoje, no seu coração. E é sobre a palavra dele que nós nos alicerçamos. Deus está convidando você a ser um pai, um marido, uma esposa, um cristão mais maduro, parecido com Cristo. E da mesma forma que Paulo fez aquela declaração, sede meus imitadores, Deus quer que você faça também. Deus quer que você chegue no seu trabalho e você vai perceber situações difíceis acontecendo, e você vai pegar na mão do seu colega e vai dizer: faz o seguinte, olha para mim, deixa eu te ensinar a cuidar da sua casa. Não sou a melhor referência, mas o pouco que eu sei eu quero te ensinar. Vem comigo, deixa eu te ensinar. Tu vai chegar lá na sua escola, você que é professor, professora, e está percebendo que os professores estão ficando doentes, enfermos, porque o governo está distorcendo tudo, a ideologia está distorcendo tudo. Você vai pegar aquela professora e vai dizer: deixa eu te ensinar a ser uma professora com coração alegre, feliz, radiante. Deixa eu te ajudar a não desistir da vocação que Deus te deu. E esse é o convite que Deus faz hoje, querido. Ele quer que você busque mais dele. Ele quer que você o busque de todo o seu coração. Eu quero orar por você. Eu poderia convidar você para vir aqui à frente, mas eu quero que você, nesse momento agora, na sua intimidade, mesmo que você esteja aqui dentro, mas agora só você e Deus, coloca a mão no seu coração, só você e Deus, só você e Deus. Quem quiser vir aqui à frente, pode vir, eu quero orar por você. Você tem liberdade para isso. É tão bom quando nós nos permitimos que homens e mulheres de Deus orem por nós. Vem aqui se você quiser, mas coloca a mão no seu coração. E você vai declarar para o Senhor, dizendo para Ele: Deus, tudo que eu preciso, eu encontro em Ti. Reconheça isso. Tudo que eu preciso, eu encontro em Ti. Eu encontro em Ti. Tudo que eu necessito, eu encontro em Ti. O Senhor está aqui. O Senhor abriu mão da sua glória e me mostrou como viver nessa terra. O Senhor abriu mão da sua glória e me deu o exemplo de como ser um bom cristão nessa terra. O Senhor colocou boas referências na minha vida. O Senhor colocou boas referências no meu lar. O Senhor me colocou numa igreja. O Senhor me colocou com pessoas. O Senhor me apresentou homens e mulheres que não são perfeitos. Não são perfeitos, mas que estão dando sangue para buscar conhecer o Senhor e viver o pouco que sabe.
Hoje, Deus, nós fazemos um compromisso contigo. Primeiro, Pai, nós reconheceremos de verdade, de fato, que tudo o que o Senhor poderia fazer já fez por mim. Já fez por mim. Não existe ninguém que se preocupe mais comigo do que o Senhor. E por eu entender isso agora, Deus, eu vou te buscar de todo o meu coração. Eu não vou esperar alguém me ligar, eu não vou esperar uma mensagem de WhatsApp, eu não vou esperar um domingo chegar, eu não vou esperar uma palavra de encorajamento, porque o Senhor está comigo todos os dias. Eu vou dobrar os meus joelhos, não importa, no meu quarto, na sala, no banheiro, no trabalho. Eu vou parar o carro no acostamento e eu vou te buscar, porque o Senhor está atento às minhas orações. O Senhor é o único que é digno do esforço que eu faço para manter a minha família unida. O Senhor é o único digno do esforço que eu faço para permanecer o meu ministério ativo, vibrante. O Senhor é o único que é digno, Deus, do esforço que eu faço para manter o meu chamado aceso, para não deixar o primeiro amor se apagar, para não deixar, Deus, que as minhas amizades se percam. O Senhor é o único que é digno do esforço que eu faço para permanecer íntegro no meu trabalho, a ponto, se necessário, abrir mão dele. O Senhor é o único que é digno do esforço que eu faço para permanecer fiel ao Senhor em tudo. Querido, Deus se comprometeu contigo, agora faça esse compromisso, se comprometa com Ele, assuma esse compromisso com Ele, diga para Ele: Deus, eu permanecerei contigo. Eu posso até tropeçar, eu posso até cair, mas a tua mão me sustentará, a tua mão me tirará do chão, me tirará do lodo, da vala, me tirará, Deus, do mais profundo abismo e me trará de volta para perto de ti. Receba, Pai, a nossa oração, receba o nosso compromisso, receba, Deus, a nossa declaração. Uma declaração que vai além de palavras, mas uma declaração de que a partir de agora nós daremos passos, por menores que sejam, mas daremos passos de fé, buscando te honrar de todo o nosso coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. Estenda suas mãos, queridos. Deixa eu abençoar a sua semana. Deixa eu abençoar a sua semana em nome de Jesus. Que vocês vão em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça de Jesus, o nosso amado Salvador, e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você viva o poder de Deus todos os dias, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Boa semana na presença de Jesus.